Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de economia, né? Vamos ver a economia relacionada com algumas outras ciências. Então, a primeira é a economia e a política, né? Que é relacionada exatamente àquela situação em que grupos de empresários ou grupos de dominação de certa distribuição de renda intercedem dentro da política, né? Que eles acabam fazendo negociações, certo? E essas negociações geram normas, leis, novos impostos, e isso acaba entrando dentro do setor da economia, tá? Então, por isso que ele fala, né? Esse é o uso da política dentro do Estado para conceder vantagens econômicas, procurar apropriar vantagens relacionadas à economia. Já a economia relacionada à história, ela vem dentro daquele contexto histórico, né, que as atividades anteriores, durante e ao longo da nossa história, de certa forma têm relação com as instituições econômicas. Então, a história da humanidade ela acaba vindo junto com essas situações, com essas relações econômicas ao longo do tempo. A economia e a geografia ela vem exatamente naquela situação em que dados geográficos eles interferem na economia, dando aqui alguns exemplos, né, como a distribuição de renda, como a localização das empresas, como a situação do meio ambiente, né, economias e tudo mais. Então é relacionada exatamente a essas. Como a geografia ela pode interferir na atividade econômica. A economia e a sociologia elas estão ligadas exatamente quando a economia ela visa atingir certas classes sociais, com algo social, no caso, políticas sociais como educação, saúde e transportes. Então, essa ligação entre essas duas ciências, economia e sociologia, está ligada exatamente a isso. E quando a economia ela atinge aquelas classes que mais necessitam. Bem, em relação à economia, matemática e estatística, elas estão ali relacionadas exatamente, pois a economia ela necessita de números, necessita de estatísticas para o quê? Para ver situação de demanda, ver situação de materiais, né? E a gente tem que lembrar que a economia em si ela não é uma ciência exata como a matemática, no caso, né? A gente pode imaginar a economia que ela usa de dados exatamente para dados matemáticos, dados estatísticos, exatamente para propor ações que possam melhorar a situação econômica de determinado local, certo? Bem, gente, agora a gente vai entrar no assunto que são os 10 princípios da economia. Então, os 10 princípios da economia, eles são divididos em blocos, né? No caso aqui, a gente vai ver primeiro os princípios de como as pessoas tomam as decisões, tá? A primeira, as pessoas enfrentam trade-offs. O que seriam trade-offs? São as trocas, né? Então, nós, as pessoas, nós enfrentamos essas trocas. Então, a gente acaba trocando algo por outra coisa. Aqui um exemplo bem, se na festa durante a noite, antes das provas, sobrará menos tempo para você estudar. Então é exatamente isso, você trocou o momento de lazer pelo tempo que você iria estudar. Então ele está falando exatamente sobre isso, entre trocas, né? Aqui até fala, a sociedade enfrenta uma troca muito importante, eficiência contra a igualdade, né? Como a gente aproveitar, obter o máximo dos recursos escassos, enquanto a maneira de distribuir uniforme esses produtos, esses recursos entre a sociedade. Então, nós enfrentamos trocas o tempo todo, ok? O segundo
O custo de alguma coisa é aquilo de que você desiste para obtê-la. É a mesma coisa, a gente desiste de algo para ter algo mais, alguma coisa. Então, tomar decisões requer os custos e os benefícios alternativos. Então, o custo de oportunidade de qualquer item é qualquer coisa que deve ser dispensada para obtê-la. Vamos ao exemplo, olha só. O custo da oportunidade de ir para a faculdade por um ano é somente a mensalidade, não é somente a mensalidade, os livros e a matrícula, mas também os salários não recebidos. Significa que você poderia não ir para a faculdade em determinado período e trabalhar um pouco mais e ganhar os salários que você tinha que você tem direito. Ou pode até ser exatamente você trocar o estudo pelo salário, pelo um trabalho. Então, a gente está falando exatamente isso, né? O custo de algo é aquilo que você desiste para obtê-la. A terceira é que as pessoas racionais pensam na margem. Aquelas que sistemática e objetivamente fazem o máximo para alcançar os objetivos, tomam as decisões ao avaliar o custo-benefício. Então, de mudanças marginais, ajustes de incremento e de plano existente. Exemplo, né? Aqui as pessoas racionais, nós pensamos na margem. O que significa? No caso aqui, um exemplo, para ser bem mais claro. O aluno que ao considerar ir para a faculdade pelo período de mais um ano, compara as mensalidades e os salários perdidos com a renda extra que ele poderia obter com mais um ano de educação, né? Então, ele está fazendo aqui essa comparação. Comparou as mensalidades que ele paga com os salários que ele perdeu com a renda extra que ele poderia obter com mais um ano de educação. Então, será que se eu estudar mais um ano, eu posso ter uma renda extra? Apesar de fazer essa comparação, o que seria mais vantajoso? Receber uma renda extra depois de mais um ano de estudo ou os salários que eu perdi durante esse ano de estudo? Então, exatamente, ele faz esse raciocínio e vê qual é aquele que vai beneficiar ele mais tarde. O quarto as pessoas reagem a incentivos. Incentivos, seja eles negativo ou positivo. Então, o incentivo é algo que induz a pessoa a agir. No caso, exemplo, a perspectiva de uma punição ou recompensa. O incentivo ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, as pessoas racionais, aquelas que pensam, reagem ao incentivo. Exemplo, quando o preço da gasolina aumenta, os consumidores compram mais carros híbridos, no caso, né? E menos SUVs, que são os carros que tomam muita gasolina. Então, há essa situação, né? Quando os impostos sobre cigarros aumentam, há uma queda no índice de tabagismo. Quer dizer, o adolescente não está dizendo que o adolescente não tem dinheiro para comprar cigarro. Então, aumentou o cigarro, vai ter uma queda, é claro. Então, é exatamente isso. A gente reage aos incentivos, seja ele positivo ou seja ele negativo. A partir desses 4 princípios, nós temos aqui uma aprendizagem relacionada a essas situações, ok? Que é sobre exatamente aqui, vou ler aqui rapidamente para vocês, você está vendendo um Mustang de 1996 e você já gastou R$1.000 em consertos, no fim das contas a transmissão falha. Você pode pagar R$600 para consertá-lo ou você pode vendê-lo como está. Então, a gente está perguntando em quais cenários você deveria consertar a transmissão. Então, ele apresenta 2 cenários. O cenário A fala que o valor contábil azul, que é o que você conseguiria pelo carro, é de 6.500, se a transmissão funcionar, e 5.700 se ela não funcionar. Lembrando que esses 6.500, se a transmissão funcionar, é se você pagar o conserto da transmissão. E no cenário B nós temos o valor contábil de 6.000 se a transmissão funcionar e de 5.500 se ela não funcionar. Tá? Nós vamos corrigir vou explicar para vocês essa situação. Então, gente, ficaria assim, olha só, vamos lá. O custo de consertar a transmissão, no caso, seria de 600, certo?
sendo que o valor contábil, o azul, do cenário A é 6.500. Então, se a transmissão funcionar, né, seria esse valor. E 5.700 ela não funcionar. Vamos ver. Ó. Então, o benefício de consertar a transmissão, no caso que seria igual a 800, estou falando do benefício, tá certo? Seria 6.500 menos 5.700. Então, esse seria o benefício, no caso, eu poderia consertar a transmissão de 600, fazendo a comparação se eu vendesse o carro, se a transmissão não funcionava, que seria de 5.700. Então, nesse caso, no cenário A, vale a pena consertar a transmissão. Mais uma vez, olha só, pelo custo de consertar a transmissão, valeria a pena consertar, porque o valor azul seria maior, teria um pouquinho mais de lucro em relacionado ao valor azul de que a transmissão não funcionasse. Então, por isso que neste caso, no cenário A, vale a pena. No cenário B, o valor contábil é de 6.000 apenas, se a transmissão não funcionar, e de 5.500 se ela não funcionar. Então, nesse caso, o benefício de consertar a transmissão é somente de 500. No caso, se eu vou consertar a transmissão e vender, eu vou vender por 6.000, mas se eu não consertar, eu vou vender por 5.500. Então, nesse caso, não vale a pena, porque ele ainda vai sair perdendo R$100 em relação à venda do conserto para a venda se a transmissão não estiver funcionando. Então, pagar R$600 para consertar a transmissão, no cenário B, não vale a pena. Então, o que ele está pedindo, né? Você consertaria a transmissão em qual dos cenários? No cenário A, devido a essa situação que eu acabei de explicar. Lembrete que nesse caso, os R$1.000 que foi gasto anteriormente são irrelevantes. Por quê? Porque ele só colocou o carro para vender depois que ele pagou os R$1.000 de conserto. É por isso que esses R$1.000 ele se torna irrelevante nesta situação, porque ele consertou primeiro e depois colocou o carro para vender, e foi aí então que apareceu o problema da transmissão. É por isso que esses R$1.000, apesar de estar lá na situação, né, bem colocado lá, ela é irrelevante neste caso, ok? Então agora vamos para o segundo bloco relacionado aos princípios, né, que são os princípios de como as pessoas interagem. Então, primeiro nós vimos como se fossem as situações individualmente, né, as situações que a pessoa toma a sua decisão. Tá? Então, primeiro, relacionado a esses princípios de como as pessoas interagem. O comércio pode ser bom para todos. Desde quando? Em vez de ser autossuficiente, as pessoas podem se especializar na produção de um bem ou serviço e trocá-lo para os outros bens. Então, os países também se beneficiam do comércio e da especialização. Obter o melhor preço no exterior para bens que produzem, compara os outros bens mais baratos do exterior que poderiam ser produzidos internamente. Então, exatamente, né? Essa situação aqui pode ser bom para todos. Então, se um país ou uma localidade for especializada em determinado produto, o que ela pode fazer? Pode haver ali, né, uma troca com outra localidade, com outro país, que também é especialista em outro produto que seja de necessidade dessa localidade. Então, pode haver ali uma troca entre esses produtos, né, beneficiando os dois lados. Então, acabo se beneficiando em relação a esse comércio e da especialização em que cada um é especialista em determinado produto. O próximo princípio os mercados são geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Significa que o mercado, o que é o mercado? Um grupo de compradores e vendedores, não necessariamente em um único local, né? Organizar a atividade econômica, que significa determinar, como a gente viu, quais bens produzir, como produzi-los, quanto de cada produzir, quem irá recebê-los. Então, uma economia de mercado, ela aloca recursos por meio das decisões descentralizadas
de muitas empresas e famílias quanto estas interagem no mercado. Então, é exatamente o que ele está falando aqui, que os mercados são geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica, exatamente nessa situação de para quem eu vou produzir, quanto eu vou produzir, como eu vou produzir, né? Então, geralmente os mercados eles ajudam a fazer essa organização da atividade econômica. Tá? Então, aqui a famosa citação de Adam Smith, né? Entre as riquezas das nações, que cada uma dessas famílias, está falando das famílias e empresas, agem como se levadas por uma mão invisível para promover o bem-estar econômico geral. Então, essa mão invisível trabalha por meio do sistema de preços. A interação entre compradores e vendedores lá determina o preço, né? Cada preço reflete o valor de bens aos compradores e ao custo de produzi-los tal bem. Então, os preços guiam as famílias e empresas auto-interessadas a tomar decisões que, em muitos casos, maximizam o bem-estar econômico da sociedade. Então, toda a situação, quando ele fala do Adam Smith, quando ele fala que é levada a mão invisível, ela mexe naquela regulação entre, de repente, os preços muito altos ou os preços muito baixos. Isso depende muito da demanda, da procura dos consumidores, das famílias para determinados produtos. O sétimo significa que, às vezes, os governos podem melhorar os resultados dos mercados. E como é que eles podem melhorar isso? Sabemos que uma função importante do governo é fazer o que? Vigorar os direitos de propriedade, né? Como as políticas, os tribunais. Então, as pessoas menos inclinadas a trabalhar, produzir, investir ou comprar, se houver um grande risco de sua propriedade ser roubada. Então, ele está falando aqui, ó, as pessoas estão menos inclinadas a trabalhar. Então, se eu vou trabalhar, produzir, investir ou comprar, se eu achar que há risco de perda da minha propriedade ser roubada e tudo mais, né? Falência de mercado, quando o mercado deixa de alocar recursos da sociedade de forma eficiente. Então, as causas da falência do mercado são as externalidades, quando a produção e o consumo de um bem de oferta aos espectadores, no caso, pode ou não, né? Pode de mercado, um único comprador ou vendedor possui influência substancial no preço do mercado. São os monopólios. Está falando aqui das causas da falência do mercado, né? Externalidade, quando a produção do consumo bem afeta os espectadores. Poder de mercado, quando tem um único comprador. A política pública, que pode promover eficiência. Então, o governo pode alterar o resultado dos mercados para promover a igualdade, distribuição de renda, né? Se a distribuição do bem-estar econômico de um mercado não for desejada, as políticas de impostos ou bem-estar social podem mudar a forma da pizza econômica a ser dividida. Quando eles falam na pizza econômica, é como se fosse a economia, né? Onde pequenos grupos têm grandes fatias, enquanto os grandes grupos têm as pequenas fatias dessa pizza. Então, gente, agora aqui tem uma prática, tá, para vocês realizarem, né? Em cada situação a seguir, abaixo, você vai ter que falar qual é o papel do governo e se a intervenção do governo melhora o resultado, né? Nas escolas públicas, na regulamentação da segurança do trabalho, nas rodovias e leis de patentes e tudo mais, certo? E passaremos exatamente agora para o último bloco relacionados aos princípios, né? Que agora seriam os princípios de como a economia funciona como um todo. Então, o primeiro princípio relacionado a esse terceiro bloco fala que o padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. Então, a grande variação nos padrões de vida entre países e como o passar do tempo significa, quer dizer, a renda média em países ricos é mais de 10 vezes a renda média dos países pobres. Então, ele está falando aqui da variação dos padrões de vida entre os países com o passar do tempo. Tá? Então, no caso, ele está dando exemplo, o padrão de vida dos Estados Unidos hoje é cerca de 8 vezes maior do que há 100 anos atrás. Então, o determinador mais importante dos padrões de vida, no caso, produtividade,
a quantidade de bens e serviços produzidos por uma unidade de trabalho. Então, a produtividade depende do equipamento, das habilidades, tecnologia disponíveis aos trabalhadores. Então, outros fatores, como exemplo, sindicatos, competição no exterior, têm menos impacto nos padrões de vida. Mais uma vez aqui, o padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. Então, depende exatamente, que ele está falando aqui, essa grande variação que nós temos entre os países, no caso, os países de primeiro mundo e os países de terceiro mundo, segundo e terceiro mundo, né? Estados Unidos, assim como China, países da Europa, ele está fazendo exatamente essa comparação, tá? Então, que o padrão de vida depende muito de como o país tem essa capacidade de produção de bens e serviços. O princípio 9, ele fala que os preços sobem quando o governo emite moeda demais, né? Então, muita gente pode dizer que vamos acabar com a pobreza no país e distribuir renda, produzir mais moedas e distribuir para esse pessoal que não tem renda nenhuma. Se fosse dessa forma, seria muito fácil, mas não é dessa forma, né? Então, o que pode acontecer se um país começar a emitir moeda demais? Inflação, aumento no nível do geral dos preços. Então, no longo prazo, a inflação quase sempre é causada exatamente por esse crescimento excessivo na quantidade de dinheiro, porque as pessoas têm mais dinheiro, vão comprar mais, haverá mais procura, e com essa procura é que acontece o aumento dos preços, né? Quanto mais procura de determinado produto, é claro que aquele produto vai aumentar o preço, né? O que faz que o valor do dinheiro caia, exatamente, cai o preço, olha só, é todo como se fosse uma roda, né? Então, vamos lá, o governo emite mais moeda, começa a fazer distribuição de renda, pessoas conseguem ter mais dinheiro, começam a comprar mais de determinado produto, aquele produto começa a aumentar o seu valor e desta forma a moeda que foi emitida de forma excessiva, ela começa a perder o seu valor, né? E aumentando assim dessa forma a taxa de inflação. E o último princípio relacionado, mais uma vez, que a sociedade enfrenta trade-offs de curto prazo entre a inflação e desemprego. Se lembra dos trade-offs, que são as trocas que nós enfrentamos, e desta forma também a sociedade enfrenta. Então, no curto prazo, de 1 a 2 anos. Então, muitas políticas econômicas empurram a inflação e o desemprego em direção opostas. Outros fatores podem fazer essa troca ser mais ou menos favorável, mas o trade-off sempre está presente. Então, ele está falando aqui que a sociedade, os governos, eles enfrentam essas trocas de curto prazo entre inflação e o desemprego. Se todo mundo tiver empregado, mais gente vai comprar mais produtos. Os produtos vão começar a ficar escassos. Produtos escassos, preço lá em cima. Começa a aumentar os produtos, a inflação cresce. Sociedade com menos emprego, com mais desemprego, vai mexer também, porque pessoas vão comprar menos. Produtos podem ficar mais baratos, mas tem toda a situação do desemprego relacionado à população, né? Então, o que os governos precisam fazer? É uma forma de ter o controle da inflação, mas ao mesmo tempo também aumentar o emprego do seu país. Então, essa foi a aula relacionada aos princípios e o início que a gente viu a economia relacionada com algumas ciências. Façam as práticas e a gente se vê na próxima aula, tá? Um breve relato sobre a revolução do pensamento econômico e também, deixa eu ver aqui, as escolas da economia, tá certo? Então, até a próxima aula.
Isso é tudo, pessoal.